Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou trazendo para você, no meu guia de profissões ali, mais uma profissão, que é o piloto de reserva, né? Um piloto de reserva bancária. O que faz esse profissional? É uma profissão que eu conheci faz pouco tempo, né? Não tinha conhecimento dela. Então, eu vou te dar uma visão mais ou menos de como funciona, o que esse profissional faz no seu dia a dia, tá? Hoje os slides estão um pouco diferentes, só para eu conseguir riscar a tela aqui, conseguir explicar melhor para você, beleza? Então, antes de seguir, você já sabe, caso que você queira estudar comigo para as provas das certificações PQO, né? Compliance, Back-Office, Operação e Risco. Link no comentário, caso você queira. Apenas o simulado também é possível. Link na descrição, na verdade, desse vídeo. Tudo bem? Tá, então vamos seguir. Para que eu consiga explicar o que esse profissional faz, eu preciso explicar mais ou menos como funciona o sistema de liquidação do Brasil, que é chamado de SPB, Sistema Brasileiro de Pagamentos, tá? Antes de seguir com a explicação da profissão. Então vamos lá. O que acontece? Toda liquidação que ocorre no Brasil, ele tem uma clearing própria, né? A gente aqui fala muito da clearing da B3 ali, da clearing de renda fixa ali, que é a CETIP, a clearing de renda variável da B3, a clearing de títulos públicos, que é o Selic, tem a clearing de câmbio também, mas tudo tem uma clearing no Brasil, tá? Tem uma clearing para o Pix, tem uma clearing que liquida boleto, tem uma clearing que liquida qualquer tipo de operação no Brasil, tá? Tudo passa por uma clearing, tá? E todas essas clearings, né, estão ligadas ao Banco Central do Brasil, que é o SPB, através de um sistema chamado STR, né, que é o Sistema de Transferência de Reservas. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Todas as clearings, né, todas as liquidações que ocorrem no Brasil passa pelo Banco Central, tá? E liquida nas devidas clearing, dependendo da operação. Nesse caso aqui eu coloquei renda variável, que é a clearing da B3, CETIP aqui, que é a clearing de títulos privados, a Selic, que é de títulos públicos, e Câmara de Câmbio, mas também tem a CIP, tem outras diversas câmaras, tá? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo de uma estrutura aqui que acontece, por exemplo, no meu dia a dia, tá? Imagine que o banco é uma operação entre dois bancos, tá? Entre o banco 1 e o banco 2, houve uma negociação dele e o banco 1 e o banco 2 vai emitir um CDI. O que é um CDI? Um certificado de depósito interbancário. A mesma coisa de um CDB, só que é entre instituições. Fechado? Então, fizeram a negociação e o banco 1 emitiu para o banco 2 um certificado de depósito interbancário. E o banco 2 tem que pagar essa operação. Só que isso não é apenas o banco 2 fazer uma transferência, fazer uma TED lá para o banco 1. O que acontece? O banco 1 ele registra essa operação na CETIP, tá? Registra essa operação na CETIP. O banco 2 confirma essa operação na CETIP e agora sim ele tem que pagar. O que acontece? Lá no sistema do banco, né, ele é integrado ao STR, que é o Sistema de Transferência de Reserva dos bancos, né, do Banco Central. Ele é plugado lá no Banco Central através do sistema STR, tá?
na verdade, as duas pontas são, todos os bancos, todas as instituições financeiras são plugadas ao Banco Central, ao sistema de transferência de reservas. Então, o que que acontece? Teve uma operação CDI, o banco 1 emitiu o CDI, o banco 2 tem que pagar essa operação. Fechado? O que que acontece? Lá no sistema do banco 1, ou do banco 2, que é plugado no STR, vai chegar um lançamento a débito, tá? E no banco 1, um lançamento a crédito. Então, vai debitar o caixa do banco 2 e creditar o caixa do banco 3. E para isso acontecer, existe um profissional que ele faz a gestão desse caixa do banco. Esse caixa é chamado de reserva bancária, né? Todas as transações são que há liquidação entre as clearings, né? Entre pagamento entre as clearings, é feito na reserva do banco, no caixa do banco. Por isso que é chamado de sistema de transferência de reserva. Então, chegou um débito aqui, lá, não sei, o back-office avisou lá pro piloto de reserva que vai haver um débito de 50 milhões dessa transação, né? Então, o que que esse piloto aqui faz? Ele vai lá no sistema, né, que é plugado lá no Banco Central e autoriza essa operação. E é feito um débito no caixa desse banco, tá? E aqui, nessa operação, ele aceita o crédito e credita essa operação é, acredita essa operação, né, esse valor no caixa do banco 1. Então, esse profissional aqui, né, que é o piloto de reserva, ele vai pilotar o caixa do banco. Toda vez que houver algum tipo de liquidação nesse sistema de reserva é, do banco, né, que é plugado lá no sistema do Bacen, quem faz a gestão desses débitos e créditos são os pilotos de reserva, né? Então, vamos aqui para esse slide. Então, toda vez que houver uma liquidação entre instituições, vai passar pelo Banco Central e esse profissional ele aceita o débito ali, né? Ele autoriza o débito, autoriza o crédito, toda a liquidação também no sistema do Brasil de pagamentos, se for na Clear, há horários que ocorrem essas liquidações, né? Diversas grades de horário. E esse profissional, ele tem que estar atento a esses horários, né? Ele tem que estar monitorando sempre o sistema lá deles para visualizar tanto os débitos quanto os créditos, débitos, né? Então, toda vez que houver uma liquidação, esse profissional, ele vai administrando, vai verificando a necessidade de caixa. Imagine que tem que pagar lá 50 milhões lá para o banco 1. Esse profissional, ele tem que verificar se há valores no, na reserva do banco para fazer esse pagamento, né? Ele tem que monitorar para não deixar o caixa ficar zerado durante o dia, né? Aos finais de semana, por causa do Pix, essa eu não sabia, eu vou até contar para vocês. Essa eu não sabia. O Pix, ele funciona 24 horas por dia. Só que o banco, ele não funciona 24 horas por dia. O que que tem que acontecer? Esse profissional, ele tem que fazer um planejamento ali de fluxo de caixa, que ele tem que deixar, não sei, um valor aqui, de 100 milhões no caixa, tá? Para ocorrer operações na madrugada, no Pix, no final de semana, porque o que pode acontecer? Vamos dizer que você vai fazer um Pix de R$ 50 da sua conta, tá? Você tem esse valor, mas imagine
que o caixa do banco ele esteja zerado. Mesmo que você tenha dinheiro na sua conta, tenha um saldo, se a reserva do banco está zerada, esse valor ele não sai do banco, não é possível fazer o Pix. Eu não sabia disso, tá? Então pode dar um erro na sua transação. Então tem que ser muito bem planejado e quem faz esse tipo de planejamento com auxílio de outros profissionais, né, é o piloto de reserva. E literalmente ele é chamado de piloto de reserva porque ele controla o caixa do banco, que é chamado de reserva bancária, tá? Todo dinheiro que sai, que há liquidação entre as clearings, é chamado de reserva bancária. Ela é feita lá pelo sistema de reserva bancária do banco, né? Então, eu trouxe até um exemplo aqui de uma vaga de um analista de tesouraria sênior, piloto de reserva bancária, né? Esse daqui é uma instituição chamada Stark Bank, né? Stark Bank, né? Daí bank de banco, né? Só que em inglês. Que eu vi no LinkedIn e daí eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Então, o que que ele espera desse piloto de reserva? Ó, ele fala ali, ó, para monitorar as contas nas câmaras de compensação e liquidação, assegurando os cumprimentos das obrigações financeiras, né? Foi o que eu falei ali, dentre todas essas operações aqui, por exemplo, né, nas câmaras, tá? Então, entre essas operações aqui. Então, ele é o profissional que vai cuidar. Ele tem que garantir que as operações sejam realizadas dentro das grades de horário estabelecidas pelo Banco Central. Porque eu falei aqui, tem vários horários que são feitas as liquidações durante o dia, né? Tem que atuar no controle e na gestão de fluxo de caixa, analisando a liquidez, o planejamento planejando as movimentações financeiras, né? Realizar conciliação financeira, garantindo a previsão e a consistência dos registros e movimentações entre sistemas internos e externos, né? Porque às vezes a empresa tem várias instituições dentro, embaixo dela, né, o conglomerado. E não precisa ser entre um banco e outro, pode ser entre a instituição mesmo, tá? Além disso, identificar, prevenir e resolver os problemas, né, com a compensação das operações, participar de projetos voltados à otimização das cabines de pagamento, né? Eles são chamados de cabine. Então, isso daqui é, esse profissional que fica aqui, ele é identificado, o profissional que trabalha lá na cabine de liquidação, né? Que é plugado no sistema de, de transferência de reserva. Ele controla o sistema da cabine lá, né? Então, ainda elaborar relatórios para análise que apoiam a tomada de decisão, executar o controle e cálculo de rentabilidade de investimento, renda fixa, assegurando a variação precisa. Essa daqui ó, depende muito da instituição, tá? Às vezes é feito por outras áreas, mas ali vai depender muito da instituição. E o que eu falo para vocês? Provavelmente você nunca ouviu falar dessa profissão, como eu, tudo bem? Então pesquise, porque tem muito, muito pouco profissional nessa área, tá? Então pesquise mais, veja como é possível entrar nessa profissão. Na sua instituição financeira, pode ser que você tenha essa oportunidade, tá? Vá atrás que talvez aí pode mudar a sua carreira com a profissão que você nem sabia que existia, tá? Eu espero que você tenha entendido. Caso não, deixa um comentário aqui abaixo que eu vou te ajudar, tá? Até o próximo vídeo.